Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre essa pendenga de ontem aí entre o Glenn Greenwald e o Alexandre de Moraes, tá? O Glenn Greenwald divulgou aí vazou, né, umas conversas do Alexandre de Moraes e, enfim, já se criou um burburinho gigantesco em relação a isso aí, e vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, explicar exatamente o que aconteceu e fazer uma reflexão também aqui sobre a visão que o Glenn tem sobre o jornalismo, tá? Porque isso aí ajuda bastante a entender uma parte significativa das motivações que levaram ele aí a ter essa atitude e, enfim, e ao mesmo tempo também a defender algumas ideias aí meio bizarras em algumas discussões que ele teve ali, tá? Que foram inclusive resultantes dessa divulgação que ele fez. Enfim, vamos fazer também uma comparação entre essa divulgação dele agora e a Vaza Jato, tá? Que tem muita gente aí, já os bolsominions comparando, e também pedir ajuda aos livros aqui para fazer uma reflexão aí sobre isso, tá? Então, antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Consegui furar esse bloqueio absurdo que eu estou dizendo aqui. A gente conversa a respeito, meu romance está na editora também, tá? E estou aqui naquele processo de correção para ficar pronto até o final do mês aí, no início de setembro lanço e mostro para vocês aqui, tá? Divulgo também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes aqui, né, de falar do trecho lá do Glenn, vamos já ler a notícia aqui, tá? Que fala sobre esse vazamento aí, né? Então, o Metrópolis, tá, divulga o seguinte aqui: bolsonaristas falam em vaza-jato do Xandão após reportagem. Tá? A matéria do jornal Folha de São Paulo revela que Alexandre de Moraes teria usado o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né, fora do rito oficial, para investigar bolsonaristas no STF. E aí vocês vão ver que essa questão de fora do rito, né, isso fica muito vago, né? E aí você tem que ler a matéria para entender melhor ali e ao mesmo tempo fazer uma comparação para ver que existem diferenças significativas para Vaza Jato, tá? Então vamos lá. Aliados de Jair Bolsonaro reagiram à revelação de que o gabinete de Alexandre de Moraes no STF teria ordenado por mensagens de WhatsApp e não de forma oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Então, já para resumir, né, para dar uma explicadinha rápida aqui, o problema aqui que eles viram, né, é que o Alexandre de Moraes se conectou ali com assessores e com figuras que estavam ali conectadas com ele pelo WhatsApp e não de maneira oficial, a partir ali de, enfim, memorandos ou relatórios mais assim, oficiais e tal. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu na Vaza Jato, né? Vamos explicar um pouquinho aqui também, porque é uma diferença gritante. Mas, enfim, né, os bolsominions já gostam de mentir todo dia, fazem isso nas fake news, produzem a difamação todo dia. Quer dizer, né, isso para eles é um prato cheio, né? E o Glenn parece que não tem muita percepção dessas diferenças, tá? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre... Vamos finalizar aqui a notícia para a gente passar para essa reflexão. Então o texto Metrópolis continua, né? Eles dizem aqui: o caso foi revelado nesta terça-feira pelo jornal Folha de São Paulo. O veículo diz ter tido acesso à troca de mensagens entre Moraes e assessores entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023, período em que o ministro presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Quer dizer, mensagens entre ele e os assessores dele, né? As mensagens, de acordo com o jornal, revelam um fluxo fora do rito envolvendo o STF e o TSE. Nesse caso, o órgão de combate à desinformação da Corte Eleitoral seria usado para investigar e abastecer um inquérito que tramita em outro tribunal, o Supremo, em assuntos relacionados ou não com o pleito de 2022. Essa frase aqui ficou meio vaga, né? Não ficou muito claro esse final aqui, relacionados ou não com o pleito, né? Não deu para entender muito bem isso aqui. Mas, enfim, parece que o problema aqui não é exatamente o conteúdo, né, das ações ali, o conteúdo jurídico das ações, mas meramente a questão de que isso foi feito fora de uma certa, digamos, uma certa informalidade, né, que o rito, enfim, jurídico ali pede, né? Agora, parece também, porque se fosse, né, se realmente tivesse, até o momento, nada foi vazado, nada foi divulgado, enfim,
denunciando qualquer tipo de mudança jurídica ou de articulação ali ilegal dentro do contexto, que é o que aconteceu com o juiz Moro, assim, aos borbotões ali, né? Enfim, eles continuam aqui, tá? Bolsonaristas apelidaram a revelação jocosamente de vaza-jato do Xandão, né? Trata-se de uma referência ao vazamento de conversas do Telegram entre Sérgio Moro e outros integrantes da Lava Jato, mostrando que o então juiz cedeu informação privilegiada e ajudou o Ministério Público Federal a construir casos. A questão é que ele fez muito mais do que isso, né? Ele teve conluio com uma das partes, ele se articulou com os Estados Unidos, fez um monte de lambança, né? Cometeu crimes ali, um atrás do outro, prendeu gente inocente, enfim, né? Utilizou inclusive terminologias e certas estratégias jurídicas que nem são brasileiras, né? Enfim, é uma comparação que não faz o menor sentido. E aí eles citam aqui no Metrópole um comentário de um assessor, né, do Bolsonaro, que disse: esse caso me parece uma vaza-jato do Xandão, só que aqui o Xandão seria o Moro e o TSE é o Ministério Público, né? Olha só, né? E mais, né? Vale dizer mais um detalhe, tem mais um detalhezinho aqui, que que é importante pensar nisso, porque a gente tem que ler essas coisas com atenção, com detalhe. Quando um bolsominion compara, né, um vazamento contra alguém que eles não gostam, que é o Alexandre de Moraes, né, com alguém que eles concordam, né, já fica evidente aí a falta completa de nexo dessa gente, né? Quer dizer, porque se você parar para perguntar, então, filhão, então quer dizer que tu está dizendo para mim aí que o que o Moro fez foi errado. E aí o cara pode até dizer, então quer dizer que ele prendeu o Lula de maneira ilegal. Quer dizer, vai chegar num ponto que ele vai ter que, né, ele vai se confundir ali. Então, assim, quando eles começam a comparar essas coisas sem o menor contexto, é importante ponderar, e o Glenn também não parece entender muito bem esse jogo, né? Porque o fato concreto é esse, isso aí está dando arma na mão de golpistas, né? Enfim, golpistas aí, né? Enfim, radicalmente conhecidos já, né? Bom, para finalizar aqui a matéria, o bolsominion também, né, Paulo Figueiredo, que é o neto lá do ditador, também se referiu ao caso como vaza-jato do Xandão e disse o seguinte: acabo de ler a reportagem bombástica da Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista renomado Glenn Greenwald. Agora virou renomado, né? Agora ele virou renomado. Que já está sendo chamada de vaza-jato do Xandão, disse ele. O jornal Folha de São Paulo informa na reportagem, entretanto, que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens e não por interceptação ilegal ou acesso hacker, né? Como ocorreu no caso da vaza-jato de Moro. Bom, essa coisa de divulgação também de ligações e tudo isso aí a imprensa comercial já fez várias e várias vezes na história, né? Não seria novidade. Agora, tem um detalhe aqui, né, que mais aqui, cadê? Bom, que essa questão das fontes, né? Isso também é uma prova, né? A coisa parece que estava ali aberta para todo mundo ver, todo mundo ler, quer dizer, não foi um negócio ali como aconteceu com o juiz Moro, que era uma rede social fechada, que não tinha acesso e tudo, um grupo fechado, né, e etc e tal. E aí outras pessoas chamando aqui também de ABIN paralela do Xandão, que já é um deboche dos bolsominions, né, tentando fazer o revirão aí, né, da expressão ABIN paralela, né, quer dizer, usar para poder enganar as pessoas, né, e o apelo é uma referência ao esquema de monitoramento ilegal de autoridades e adversários de Bolsonaro pela Agência Brasileira de Inteligência durante o governo do ex-presidente, tá? Bom, Bolsonaro não se manifestou e tudo mais, e aí os senadores bolsominions também já apelidaram de TSE paralelo, né? Que é o Tribunal Superior Eleitoral Paralelo, coisa que não tem o menor sentido, porque, enfim, né, a coisa foi feita ali. O problema, como eu falei no início, é apenas uma questão ali de ser oficial ou não, né? E não de alterar o conteúdo das medidas ou das ações jurídicas ali, né? Enfim, e aí já estão falando até em impeachment do Alexandre de Moraes e tal, quer dizer, isso é o tipo da coisa que o Glenn não tem muita percepção, né? Porque, dentre outras coisas, nitidamente ele acha ali que o jornalista não tem lado, né? Enfim, vamos então pensar sobre isso aí, tá? Vamos lá então, vamos abrir aqui a postagem do Glenn, tá? Para a gente começar aqui a falar sobre a postagem que ele fez,
para a gente chegar numa reflexão dos comentários e finalizar refletindo sobre a visão que ele tem sobre o jornalismo, tá? Então ele publicou aqui na página dele do Instagram, né, enfim, uma sequência de 5 postagens, 5 imagens, né, com a notícia da Folha, dizendo: Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas. E aí ele diz aqui, né, ele divulga como se fosse uma bomba isso, né? Tivemos acesso a mais de 6 gigas de mensagens trocadas por assessores diretos de Alexandre de Moraes no STF e no TSE. Este é a nossa primeira... Ele erra o português, né? Porque, enfim, essa é a nossa primeira reportagem sobre o que o arquivo de mensagens revela. Tá? E aí continua, né? Tá aqui, o que mais? Deixa eu ver. E aí, deixa eu ver aqui o que mais... E aí ele diz: começamos hoje a publicar uma série de matérias publicadas, né, produzidas com base em conversas dos assessores com Alexandre de Moraes, incluindo áudios, textos e documentos, documentando o que realmente aconteceu dentro do STF e do TSE em alguns de seus atos mais polêmicos. Tá? Enfim, fala de produção de relatórios, fala do gabinete dele, né, e tal. Só um parênteses aqui antes da gente chegar aqui na frase-chave dele aqui, tá? Essa questão de ficar divulgando mensagens privadas, né? Isso tem, quando isso tem conexão com um ato ilegal, né? E que gera ali uma série de problemas e que gera, enfim, gera prejuízo para terceiros, etc. e tal, isso a gente aceita até, né? Porque acaba sendo até uma questão de denúncia. Agora, como saber, né, o que vai publicar, o que não vai publicar, qual é o contexto, quais são os... Né, enfim, porque existe aquela parte da imprensa que é sensacionalista e que muitas vezes publica ali de repente um xingamento, etc. e tal, meio que para criar uma polêmica vazia que não leva a nada. Né? Então tem que pensar um pouco nisso aí também, tá? E aí, pessoal, para finalizar, aí tem o ponto-chave aqui, tá? Que é isso que eu vou querer refletir com vocês aqui, com a galera do canal, na última parte aqui do vídeo, tá? Então tem um cidadão aqui que chama-se Vinícius Betiol e ele vai criticar o Glenn, né? Então ele vai e fala, ó, depois dessa, o churrasco com Augusto Nunes já foi marcado? Porque você tá fazendo de tudo para virar ídolo bolsonarista. Desculpa aqui minha voz, que eu estou um pouco gripado, tá? Mas enfim. Então ele está aqui fazendo menção, né? Tá dando uma certa ironizada aqui no Glenn, porque o Glenn foi agredido pelo Augusto Nunes, que é esse jornaleco aí de direita, que era da Jovem Pan e tudo mais. E aí ele diz, né, que, enfim, sugere aqui que o Glenn poderia até marcar um churrasco com o Augusto Nunes, porque o Augusto Nunes é um que vai pegar isso aí e vai usar a favor dele para defender o Bolsonaro, para criticar o Lula à esquerda, né? E aí o Glenn dá a seguinte resposta para ele, vamos lá. Ele diz o seguinte: pessoas como você não sabem nada sobre jornalismo. Você está dizendo exatamente o que todo fã de Moro disse depois da Vaza Jato. Você está ajudando os corruptos. Jornalismo é sobre... Aí ele vai definir o que é jornalismo para ele. Jornalismo é sobre expor a verdade sobre os poderosos, sobre o que os poderosos fazem, não ser um líder de torcida primitivo para o seu partido. Então, assim, aqui tem uma série de questões que a gente tem que refletir, né? Primeiro, quando ele fala que, né, você está ajudando os corruptos, e comparando com o Moro, né, ele tá cometendo um equívoco ali, enfim, gigantesco, por conta do conteúdo, né, da diferença de conteúdo das ações do Alexandre de Moraes, quando ele está ali, enfim, conversando com assessores, né, na parte ali interna do trabalho dele, mesmo que fora do rito, é uma coisa que pode ser questionável do ponto de vista ali da burocracia, mas a princípio ele não está ali forjando decisões, não está se articulando com uma das partes, não está, enfim, menos ainda se articulando com os Estados Unidos, como fez o juiz Moro, Delanhol, etc. e tal. Então, quer dizer, cadê a corrupção? Parece que não tem nenhuma corrupção em jogo ali, né? E o segundo ponto, essa frase final dele aqui, então é uma frase para a gente pensar aqui 500 coisas sobre isso, dá até para fazer vários vídeos sobre isso, mas enfim, jornalismo é sobre expor a verdade sobre o que os poderosos fazem, e não ser um líder de torcida primitivo para o seu partido. Vamos deixar para o final essa frase aqui e vamos passar para os comentários, para as críticas que foram feitas a essa conexão que o Glenn criou dessas mensagens do Alexandre de Moraes
e do juiz Moro, tá? Então vamos deixar essa frase aqui para o final. Vamos lá, o que mais aqui? Deixa eu ver. Então, o João Paulo Charlot, tá? Ele diz o seguinte: a acusação é de que Alexandre de Moraes agiu em conluio com promotores, fazendo às vezes de juiz de acusador, como Moro havia feito na Lava Jato. As pessoas acionadas por assessores dele via canais informais no TSE eram parte da acusação? Eram promotores, procuradores ou não? Né? Porque foi tudo isso que o juiz Moro fez. Né? Acho que os casos não são equiparáveis, embora estejam sendo comentados aqui e ali como mais uma reviravolta ao estilo Lava Jato. Né? TSE e STF são ambos tribunais. A comunicação entre ambos pode ter sido feita fora de protocolo, mas tem a dimensão que está sendo dada. Né? Além disso, as provas produzidas no TSE, a pedido do ministro do STF, são, pelo menos no que foi revelado até aqui, material público, disponível nas redes sociais dos investigados. Não consta nenhuma diligência de tipo policial na conversa, pelo menos pelo que se sabe até aqui. E vale lembrar também, né, que, enfim, o juiz Moro cometeu trocentos crimes, né? Enfim, dentre eles a condução coercitiva do Lula sem um mandado anterior, né? Quer dizer, uma quantidade gigantesca de crime, não dá para comparar, não tem menor comparação. Mas enfim, né? Vamos continuar aqui. Outro comentário, tá? Um dos indícios aqui, né, é que vários golpistas já estão comemorando, como eu falei aqui no início, o tal do Paulo Figueiredo, enfim, né, o senadorzinho bolsominion lá e tudo mais, enfim, outras figuras aí bolsominions aqui da própria política brasileira, e o Elon Musk também adorou essa notícia aí, né, já fez um wow ali no Twitter lá do Glenn, né, e já postou lá já fez um Twitter sobre isso, disse, ó, esse ofício exige a censura de contas populares no Brasil, incluindo um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar. Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós. Vale dizer, né, o Elon Musk é um golpista assumido, né, já disse aí que daria golpe na Bolívia mesmo, que não está nem aí, etc e tal. Aceita ali uma série de conteúdos nazistas, golpistas, etc e tal, fascistas enfim, no Twitter dele lá, né? E não questiona. E ao mesmo tempo existe uma ponderação aqui importante que é a seguinte: essa gente confunde liberdade de expressão com crime, né? Você não pode usar a ideia de liberdade de expressão para caluniar pessoas, para difamar pessoas, para atacar a vida privada das pessoas, fora de um contexto público, etc e tal. Não pode fazer isso, né? Tem muita gente que não tem esse parafusinho na cabeça. Por exemplo, esse retardado que eu estou aturando aqui há 8 anos não tem esse parafusinho na cabeça. E o Elon Musk, que parece também não tem, né? Não está nem aí para isso, ele está ali, ele não faz esse trabalho ali de bloquear as contas que são, né, enfim, que estão ali publicando, enfim, violência e crime, difamação, etc e tal, e quer posar de criticar a censura, porque é isso, né? Quando a justiça entra para controlar, para minimizar ali, né? Ou até para punir pessoas que estão cometendo crimes, né, disfarçadinhos de liberdade de expressão, para essa gente é censura, né? Essa gente, essa direita meio que retardatária que chegou agora, né, no ônibus, já quer entrar na janela, começa a xingar todo mundo, começa a falar um monte de bobagem, começa, enfim, inventar ali, né, enfim, fake news, e não quer ser punida por isso porque acha que a liberdade é a única coisa que existe, né? Então, quer dizer, mais uma questão que o Glenn tem que pensar aí antes de tratar o jornalismo como se fosse uma coisa messiânica, inquestionável, sem defeitos, tá? Porque, inclusive, essa questão do lado também é importante quando a gente pensa, inclusive, na manutenção da democracia, né? E aí, outro golpistazinho também que já, né, comemorou foi o senador Eduardo Girão, né, o bolsominion também, que conclamou parlamentares a assinarem um pedido coletivo de impeachment do Alexandre de Moraes. Claro, né, é evidente. Essa gente já vai sair rapidinho ali do anonimato, ou do lugarzinho secundário que eles estão ali por conta da melhoria do país, para poder já vomitar ódio, vomitar conflito, vomitar problema e farsa e etc e tal. E por último, tá, vamos falar aqui, a última postagem que eu vou trocar com vocês aqui, é a do Augusto de Arruda Botelho, tá? Que é o advogado, aí, já faz parte do governo também.
a comunicação, diz ele, né, a comunicação e a troca de informações entre tribunais é completamente diferente da comunicação e da troca de informações entre partes. Eu diria, inclusive, que até que tem que corrigir aqui, não é entre partes, né? Porque não foi o Lula, não é um erro dele aqui, foi um erro, com certeza, né, ele não percebeu isso, mas a troca de informações não foi entre o Lula e o Moro, foi entre o juiz e uma das partes, né? Então, quer dizer, isso é radicalmente diferente do que está dito aí até agora em relação a Alexandre de Moraes. Então, pessoal, vamos voltar aqui à frase do Glenn, né? Na qual ele critica aqui o cara, para a gente finalizar aqui. Antes, tá? Só mais duas coisinhas aqui. Vale repetir o conteúdo, né, de um vídeo que eu fiz aqui, que eu falei sobre a questão da defesa da democracia. Quem defende a democracia não são jornalistas. Quem defende a democracia é a filosofia. E a filosofia, no jornalismo, ela pode comparecer, e comparece muitas vezes, mas também não comparece, né? Então tá aqui, ó, Origens do Discurso Democrático, tá? Livro aí do Donald Schuller, tá? E o livro do Jean-Pierre Vernant, das Origens do Pensamento Grego. O bom jornalista é aquele que pondera, né, para saber ali até onde ele pode ir, até onde ele pode divulgar, quais são os contextos de interesse público, e ainda mais nesse mundo que a gente vive aí nos últimos 30 anos, aí 40 anos, é um mundo que a fofoca virou uma regra, então quer dizer, nisso aí está tudo misturado, então tem que pensar um pouco nisso aí também, porque, né, jornalista não é Deus, muito pelo contrário. Enfim, e aí, ao mesmo tempo, a gente está vivendo essa época aqui, que o Byung-Chul Han também desenha nesse livro aqui, né? A época em que está tudo muito apressado, muito veloz. E aí ele diz aqui na 29, né? A massa de informação que se acelera sufoca, então, o pensamento. E os jornalistas, de maneira, enfim, né? Não é generalizado, mas quase que sempre, eles estão trabalhando com um material que é quase que sempre ali, eles precisam de novidade o tempo todo, né? Então, muitas vezes, eles não fazem um trabalho. Aqui tá, e aí né, um dos contrapontos a esse sufocamento da velocidade é a extensão da reflexão, né, que o Glenn parece que não fez, né? Então, enfim, mas o fato é que o jornalismo trabalha com essa coisa aí a palavra notícia significa isso, novidade, né? E eles precisam de novidade o tempo todo e, enfim, daqui a pouco, muitas vezes metem os pés pelas mãos, divulgam coisas, né, sem pensar, e isso muitas vezes acaba gerando problema. Quando não é um problema de ordem jurídica, por exemplo, às vezes é um problema meramente de ordem de criar, enfim, de criar problema, de criar conflito, de criar um âmbito ali, de criar um ambiente, né, melhor dizendo, de caos totalmente desnecessário, e isso acaba gerando muitas vezes um retorno financeiro, né? E é preciso pensar nisso aí também, tá? Bom, inclusive porque tem deixa eu ver aqui se vai dar tempo, tem uma frase do Milor, né? O Milor tá aqui, ó, que exemplifica bem esse ponto aqui que eu ponderei aqui, né? Quer dizer, ele diz aqui na página 321, em nome de cobertura, certos jornalistas aceitariam até entrar em Troia no cavalo dos gregos, né? E aí depois vai dizer, não, isso aqui é jornalismo, tá? Isso aqui é jornalismo, eu estou fazendo jornalismo, estou atrás da notícia, né? Como se isso justificasse qualquer coisa, né? Enfim, existem vários e vários parâmetros que a gente tem na sociedade que estão aí, enfim, dialogando e que pedem cautela em uma série de momentos e, ao mesmo tempo, pedem também até, em determinados outros momentos, que se coloquem em o lado da defesa da democracia, da defesa da lei, da defesa, enfim, do respeito ali ao espaço do outro, etc e tal, tá? Bom, e aí, não sei se vai dar tempo aqui de falar de tudo, né? Mas antes aqui de finalizar, eu já deixo aqui também essa dica aqui, tá? Talvez eu faça até mais um vídeo aí sobre isso, mas tem esse livro aqui, da Letícia Duarte, tá? Que é do Intercept, né? O Vaza Jato, tá? Com informações aqui da Vaza Jato e artigos, e livros também que falam sobre a questão do jornalismo, né? Eu vou deixar até para fazer isso no outro vídeo, para poder fazer só um comentário sobre a fala do Glenn, tá? Para poder tentar ponderar aqui quais são os problemas nessa defesa que ele faz do jornalismo, enfim, né, na visão dele, tá? Então vamos lá, ele diz aqui, né, repetindo, ele fala, pessoas como você, pro Vinícius Betiol, né, que deu uma zoada nele, ele falou que o Augusto Nunes ia fazer um churrasco com ele, para comemorar isso aí, né? E aí o Glenn responde, pessoas como você não sabem nada sobre jornalismo,
você está dizendo exatamente o que todo fã do Moro disse depois da Vaza Jato. Você está ajudando os corruptos, né? Então esse primeiro ponto eu já refleti, quer dizer, não tem nenhuma corrupção em jogo aí até o momento, né? Corrupção é crime, não é corrupção que tem ali. Provavelmente tem ali apenas uma, enfim, um desvio de rotina, né? Mas que até o momento não tem nada provado que tem corrupção em jogo, certo? Além disso, ainda nesse primeiro ponto, deixo aqui a dica também do livro do Jean Baudrillard, né? Tem um artigo sobre corrupção muito bom aqui, tá? No Tela Total. Fica essa questão também, né, que como se o jornalista fosse o capataz da moral para combater os corruptos. E aí, ou seja, isso isenta o jornalismo de corrupção, isenta de defender corrupções que não são, enfim, evidentes e que não são expostas como evidentes e tudo mais. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser pensado também, né? E por último tem a frase final dele, tá? Que é essa que eu vou finalizar aqui refletindo para a gente eventualmente fazer um novo vídeo aí com outras questões. Ele diz: jornalismo é sobre expor a verdade sobre o que os poderosos fazem e não ser um líder de torcida primitivo para o seu partido. Várias questões aqui, vamos lá. Quando ele diz no início que é sobre expor a verdade sobre o que os poderosos fazem, até aí, beleza, né? Não tem nenhum problema expor a verdade sobre o que os poderosos fazem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo certo, né? Tem interesse público, maravilha. Está sendo respeitada ali a lei, está sendo respeitada, né, uma sequência ali de ponderação, etc e tal, beleza. Eu sou até contra que o jornalismo divulgue, publique questões jurídicas, por exemplo, antes do transitado em julgado. Porque isso aí é uma questão que gera uma série de problemas, muitas vezes faz ali um linchamento coletivo de alguém e depois a pessoa é considerada inocente no final do processo e aí ganha ali, de repente, né, 10 minutinhos ou 10 linhas, enquanto ficou ali sendo atacado 2 anos. Né? Então eu sou contra isso. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. Porque a parte final é a parte chave aí. Então, jornalismo é sobre expor a verdade sobre o que os poderosos fazem e não ser um líder de torcida primitivo para o seu partido. Né? Primeiro que isso é uma posição radicalmente ingênua do Glenn, porque o jornalismo tem lado, todo mundo tem lado, não existe isso de não ter lado. Né? Tá aqui, ó, leiam a teoria da relatividade do Einstein. O observador interfere no objeto observado no exato instante da observação. Não existe isso de, eu não tenho lado, tá? Eu sou neutro, certo? E quem não tem lado está geralmente do lado dos poderosos, do lado ali de quem tem mais poder, certo? Então esse é um ponto. E o segundo ponto é que o fato de você defender uma postura, uma posição ali, um lado que seja um lado mais coerente com a democracia, mais coerente com projetos de melhorar o país, melhorar o ambiente do país, a economia, etc. e tal, não significa que você seja um líder de torcida primitivo. Muito pelo contrário. Primitivo é quem defende a volta da fome, quem defende a volta do desemprego, como eu já fiz vídeo aqui falando de um bilionário retardado lá, parece na Austrália, que tem que voltar ao desemprego. Isso aqui é um primitivo, né? Primitivo é esse aí. Né? E tá cheio desse aqui no Brasil defendendo o Bolsonaro, defendendo o PSDB, defendendo a direita brasileira de maneira geral na política. Né? Então, enfim, essas ideias aqui são muito complicadas, é muito difícil de ficar nesse... Né, como se fosse o sujeito está em cima do muro ali, né? Não existe isso, certo? Bom, mas aí tem várias outras questões aqui para poder refletir, eu estou aqui, né? Não vou começar a refletir essas outras questões, vou deixar para o próximo vídeo para a gente fazer uma reflexão além aí sobre essa frase aqui do Glenn, tá? Mas o ponto-chave é esse aí, parece que ele está... apressado, passou do limite e está numa posição também ali meio que messiânica, né? Eu vou falar um pouquinho disso também no próximo vídeo, nessa posição do jornalista como alguém que enfim, é inquestionável e o jornalismo tem que salvar o mundo da corrupção, etc. e tal. Isso é uma visão ingênua, né? E a gente não aprende a ler melhor a questão se a gente fica acreditando nisso, beleza? Então a gente continua falando disso aí no próximo vídeo, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.